tem usado poderosamente. E eu creio que nesta manhã o Senhor vai usar teu filho. E o que o Senhor tem reservado para nós que estamos aqui para receber. Que seja uma manhã de divisor de águas, ó Deus. Que hoje seja um novo dia, uma nova história na vida de cada congressista, na vida de cada um. E hoje pela manhã, nos líderes e pastores que aqui estão, Senhor, nossas vidas sejam impactadas, transformadas, renovadas pelo Senhor. Nós que estamos no ministério, nós precisamos tanto de renovo, de sermos, ó Deus, renovados pelo Senhor. E pedimos que hoje o Senhor faça isso na minha vida e na vida dos colegas, dos pastores, dos líderes que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. E o bálsamo do céu renovando-nos, ó Pai, e trazendo a nós a visão que precisamos ter para expandir o teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém. Dê um aplauso ao Senhor, queridos. Bom dia, queridos, graça e paz. Uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Como nós vamos ter, pode tomar assento, por favor. Como nós vamos ter tempo de qualidade nesses dias. Eu perguntei ao pastor aqui se os pastores também estarão aqui, possivelmente amanhã pela manhã. Então a gente vai ter tempo de compartilhar, dividir, bater um papo e falar um pouco sobre aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Quero agradecer o apóstolo, todo o ministério, também a minha gratidão em poder compartilhar com amigos, conhecer o Tato de perto, apóstolo Eduardo, que é meu irmãozão, a gente tem caminhado junto na nação, tenho acompanhado o que Deus tem feito na vida dele, tem sido realmente incrível ver todo esse cuidado do Senhor. Então, como a gente vai possivelmente falar amanhã também, hoje eu quero falar sobre unidade. Foi o que, quando aqui entrei, ouvi através da serva do Senhor. Isso fez o meu espírito compreender que nós devemos seguir essa linha, pelo menos agora, nesse tempo, pela manhã. A gente vai tentar dividir esse momento dessa forma. Abra comigo sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E eu quero lembrar que, sobretudo, eu sou pastor de igreja. E a gente trabalha na igreja local, a gente conhece os desafios. Embora temos um encargo profético, apostólico na nação também. Mas sou pastor, conheço a realidade do que é pastorear numa igreja local, numa cidade. Há 16 anos estamos no mesmo lugar que o Senhor nos chamou para estarmos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Louvado seja o Senhor. Amados, a gente, quando olha para a igreja de Jerusalém, a gente se apaixona. Mas quando a gente olha para a igreja de Antioquia, a gente sonha. Eu creio que há uma distinção, e não que haja um problema ou uma limitação na igreja de Jerusalém, que é a igreja que deu início a toda a trajetória do cristianismo, mas sobretudo eu creio que em tempos difíceis, Deus ele trouxe clareza sobre a igreja na sua trajetória.
A gente sabe que a igreja ela foi crescendo, e à medida que ela foi crescendo, ela foi reformulando o seu entendimento, não só doutrinário, mas sobretudo o seu entendimento de reformulação. Essa primeira reformulação nós vamos ver quando houve a primeira contenda na igreja, quando se discutiam acerca das viúvas que não eram assistidas, e imediatamente os apóstolos da igreja, eles se reuniram, se mobilizaram e reconfiguraram a equipe. A gente aprende ali naquele texto, pelo menos 5 verdades que são importantes no momento em que o Senhor permite a igreja passar por alguns desafios a fim de reformular, reorganizar a visão. E nós vamos encontrar isso de forma muito explícita quando os diáconos foram instituídos pela primeira vez. A gente observa que a igreja teve problemas. A partir daqueles problemas, a igreja gerou uma mobilização. Naquela mobilização, novas pessoas foram incluídas na equipe. Imediatamente havia um protocolo a ser cumprido para aquelas pessoas serem incluídas. Os diáconos que foram instituídos eram homens cheios de Deus, tementes, de boa reputação, homens que conheciam a palavra. Imediatamente a igreja continuou a crescer. Então é um processo. Deus traz os desafios e nós nos mobilizamos, e nessa mobilidade Deus reconfigura a nossa equipe. Os diáconos não estavam ali instituídos, nós conhecemos o texto muito bem, mas nós sabemos que a partir daquela reconfiguração, daquele entendimento que a equipe precisava ser acrescida, imediatamente a igreja continuou a crescer. E a Bíblia diz que muitos sacerdotes foram salvos. Isso significa que começou a ter problema de novo, porque quando o sacerdote se converte, imagina nos dias de Jerusalém, os problemas retornam. Então é um ciclo. Ministério, a gente precisa entender a partir dessa visão que Deus ele vai trazer os desafios para que nós possamos reconfigurar o nosso entendimento, reconfigurar a nossa visão, ampliar, sabe, o nosso entendimento e entender aquilo que Deus quer acrescentar. E nós vamos ver isso de forma tão clara, tão explícita. E essa é a dinâmica da igreja. E exatamente o que acontece aqui, o texto que nós lemos diz que os irmãos que foram dispersos por causa da tribulação que veio a Estevão. Então, a partir daquele momento do martírio de Estevão, a igreja vai enfrentar uma outra realidade, uma perseguição como nunca antes tinha enfrentado. É o primeiro mártir, é uma perseguição nova, é algo que nós nunca tínhamos experimentado, a igreja nunca tinha experimentado, mas a partir daquele dilema, Deus ele vai trazer uma revelação mais profunda à igreja, vai levar a igreja a um outro nível, não só de público a ser alcançado, como nós lemos aqui, que os que foram para Antioquia também anunciavam os gregos, mas sobretudo Deus vai abrir os olhos da igreja para perceber de fato o que precisa ser acrescentado. E o que eu vejo aqui nada mais é do que a unidade sendo estabelecida no nível maior. Por que a unidade sendo estabelecida no nível maior? Porque Atos 2:42, a Bíblia diz que todos tinham o mesmo parecer, mas esse parecer, esse mesmo sentimento, entendimento, estava restrito aos judeus, estava restrito àqueles que de fato foram parte daquilo que foi iniciado em Pentecostes, ou até mesmo antes, com o ministério de Jesus, quando Jesus convoca os discípulos e vai impartir sobre eles durante todo o seu ministério terreno. Mas agora a igreja vai amadurecer, agora a igreja vai olhar tudo isso, apóstolo, e ela vai entender que ela precisa ampliar o seu entendimento. Então, em cada desafio que a gente atravessa ministerial, Deus ele vai ampliar o nosso entendimento. Eu me lembro que a gente, na caminhada pastoral, a gente vai experimentar desafios diferentes. Em cada fase do ministério, a gente enfrenta uma realidade. Eu me lembro de uma muito desafiadora para mim. Nosso ministério estava bem estabelecido no Rio de Janeiro. Deus tinha nos dado uma sede própria. Nós estávamos na televisão em rede nacional. E no dia 5/10/2010, eu tenho uma visão daquelas
visões que a gente tem, que realmente é sobrenatural, não dá para explicar, isso pela madrugada, e de repente o céu, ou melhor, o telhado da minha casa abriu e eu vi os céus. E nisso que eu vi os céus, eu vi um helicóptero e vários homens descendo de rapel, e independente da sua forma de crer, a gente respeita, mas foi exatamente assim que o Senhor me mostrou. Eu vi um anjo rasgando as paredes do meu quarto, e ele se posicionava atrás de mim e falava: obedecer é melhor do que sacrificar. E naquilo que eu ouvi aquela mensagem, eu já tive a descodificação, o entendimento, a interpretação do que aquilo representava. Eu estava completamente envolvido com a política, não só da cidade, não só do estado, mas com a política nacional. Nós tínhamos uma fundação. Além disso, eu exercia um cargo de influência no governo do estado, trabalhava para o governador, era secretário de ação social do estado, e eu coordenava todo projeto e processo de implantação de segurança com cidadania, um programa do Ministério da Justiça chamado Pronasce. Então, além da igreja local, do ministério, TV, nós tínhamos uma frente de projetos sociais enorme. Eu tinha um cargo público e ainda estava à frente da coordenação da implantação da polícia cidadã em todos os estados, em todas as comunidades do Rio de Janeiro. Eu estava muito envolvido, e isso trazia prestígio, isso trazia influência, mas isso também trazia contaminação e risco, porque você precisa estar onde Deus te chamou para estar. Isso não está dentro do contexto que eu vou falar, mas eu estou me referindo a desafios que o Senhor traz, a fim de nos revelar o próximo passo, reconfigurar o nosso ministério, trazer o entendimento que Ele espera da gente. E eu me lembro que quando o anjo falou obedecer é melhor do que sacrificar, eu entendi claramente. Nós tínhamos 3 escolas, nós atendíamos 2.500 jovens dependentes químicos, nós tínhamos uma clínica comunitária, curso profissionalizante. Só no escritório do ministério eu tinha 70 funcionários. E de repente eu entendi claramente. Eu acordo, depois da visão, dormi, acordei pela manhã, conversei com a minha esposa, eu falei: Deus me deu uma palavra, e nós vamos passar um desafio. E a palavra que Deus me deu é: abra mão de todos esses projetos por aquilo que eu tenho para realizar na sua vida. Existe toda uma circunstância, e talvez você me pergunte: a igreja não pode ser relevante na sociedade? Pode, mas o importante é você entender onde Deus quer você. Não adianta você estar onde Deus não te chamou para estar. E ao longo da minha caminhada, eu me permiti estar onde Deus não queria, ou por um tempo que Ele já não queria. Então eu orava com o governador, eu orava com os deputados, eu orava com todos os senadores, eu orei com o presidente da república pelo menos 4 vezes, e de repente havia um plano para mim ser candidato a prefeito da cidade. E nada contra aqueles que têm essa chamada, eu entendo perfeitamente da influência da igreja na sociedade, uma igreja relevante. Hoje nós temos pessoas influentes no nosso ministério que estão na sociedade, sejam empresários, juízes, políticos, mas Deus tinha me chamado, eu tinha uma visão, Deus tinha uma visão muito clara sobre o sacerdócio na minha vida, e eu tive que tomar essa decisão. Então você imagina você se apresentar e abrir mão de um projeto que você arrecada mais de 4 milhões por ano. Você imagine você dizer para um grupo político que você não quer ser candidato. Então eu sofri uma retaliação que vocês não têm ideia. Só que em meio a toda essa dificuldade que o Senhor trouxe, Deus Ele também trouxe um entendimento muito claro sobre o meu encargo apostólico, qual era a função apostólica do meu ministério. E a partir dali eu comecei não só a plantar igrejas, mas eu comecei a ministrar as 2 gerações, gerações de pais e geração de filhos. E eu comecei a unir essas gerações, convergir essas gerações dentro de uma proposta que nós entendemos para esse tempo do reino de Deus, sobre avivamento. O que eu quero te chamar a sua atenção? Não foi fácil para mim, não foi fácil. Literalmente nós entramos num desafio, numa perseguição, numa guerra. As pessoas não entendiam o porquê eu tomei essa decisão, ao ponto de eu ser perseguido, ao ponto de eu ser denunciado, ao ponto de eu ser investigado, ao ponto do Ministério Público pegar minha vida, virar de cabeça para baixo, a Polícia Federal me investigar. Me lembro de um dia que eu estava no culto, de repente uma pessoa bate no meu ombro e pergunta sobre algumas coisas. Eu disse para ele, tudo isso diz respeito a projetos que a igreja realizava, e de repente ele falou para mim: pastor, eu sei. Enfim,
Mas, por conta de uma decisão que eu tomei, eu enfrentei um espírito de Jezabel na cidade e no estado que você não tem noção. Como é que alguém larga uma posição a qual eu tinha? Eu tinha mais de 300 funcionários. Os deputados da cidade, não era eu que eu ia até eles vinham até mim. Todas as vezes que o presidente Lula, ele ia ao Rio de Janeiro, eu era convocado para fazer a percussão dele. A preparação. Eu entrava em todas as comunidades do Rio de Janeiro, antes de ter a pacificação, eu sentava na comunidade, tinha um projeto chamado Papo de Responsa. O que era o Papo de Responsa? Eu sentava com todos os bandidos, com toda a comunidade. Ainda levava um policial do BOPE, desarmado, e falei, esse cara está aqui, a gente quer trazer dignidade para a sociedade, quer fazer isso antes da polícia entrar. Influente. Toda semana eu tinha reunião com o governador. Eu andava com 2 carros, 2 seguranças, secretário, para cima e para baixo. Só que um dia, em meio a toda essa visão, ele falou assim, cara, você se perdeu, não te chamei você para ser um porta-voz da política, eu te chamei você para ser um porta-voz do céu. Eu te coloquei lá para você influenciar esses caras, trazer palavra de conselho. Você agora decidiu ser um gestor, você confundiu o seu papel. Você unge José, você não é um José. Só que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não quero estar onde Deus não me chamou para estar. Agora, em meio a toda essa crise, a gente para ouvir Deus. E quando a gente para ouvir Deus, a gente entende o que Deus quer fazer a partir daquela crise. Então, esse texto diz que todos que foram dispersos por quê? Por conta do martírio de Estevão. Quem é Estevão? Estevão é aquele cara que decidiu morrer pelo propósito. O seu nível de entendimento de propósito é tão profundo que ele passa a ser reconhecido não apenas como uma autoridade na terra, sobretudo uma autoridade no céu. O que acontece com Estevão quando ele é martirizado? A Bíblia diz que ele olha e naquele ambiente fechado, onde ele estava sendo ali julgado, ele vê os céus abertos. Homens que decidem estar onde Deus chamou para estar, mesmo em lugares fechados, eles conseguem ver os céus abertos. Mas não só isso. Quem é Estevão? Estevão é aquele que quando é martirizado e é recebido no céu, faz Jesus se levantar da sua cadeira. Você sabe o que significa alguém se levantar de uma cadeira? Por exemplo, se entra uma autoridade aqui, e a igreja não tem essa cultura da honra e da valorização, porque alguns se utilizaram dessa cultura e para benefícios próprios, e porque uns erraram, eu não posso esquecer o que é protocolo e o que é honra. Não é porque alguém usurpou uma posição e fez dela um lugar de manipulação que eu vou esquecer. Mas quando uma autoridade entra, nós temos que nos levantar. E foi o que Jesus fez. Jesus se levantou nos céus quando Estevão estava chegando. Por quê? Porque Jesus reconheceu Estevão como uma autoridade. E a partir daquele momento ali, começa uma revolução na igreja. E é a primeira vez que a igreja vai ser realmente classificada, reconhecida como uma igreja genuína, que entendeu o princípio da unidade. E é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã. Ou melhor, conversar com vocês. Vamos deixar para pregar à noite, pregar depois. Mas hoje eu quero conversar principalmente aos pastores e aos futuros pastores. Aos futuros pastores. Deus não pega um jovem e traz um jovem para uma conferência e de repente ele vai ter que faltar aula simplesmente para agradar e ter o número. Ele faz um jovem estar aqui porque ele quer impartir algo sobre os jovens. Você tem que lembrar que quando Deus chamou Davi, quantos anos ele tinha? Então, vocês têm idade suficiente para ser parte daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus quer falar. Então o texto vai nos dizer isso. Em meio a todo esse processo de dispersão, a igreja ela vai se espalhar e os de Antioquia entendem que não tem que pregar só para os judeus, tem que pregar para o grego. Ou seja, já está ampliando o entendimento. Mas a igreja de Jerusalém ouviu tudo o que estava acontecendo, o nível da conversão. Disse, a gente tem que enviar alguém para lá. E quem que enviaram? O texto é muito claro a respeito dessa notícia. Chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quem é Barnabé? Aquele que tem o entendimento que ministério não se cobre por cima, ministério se cobre por baixo. Ministério não é um telhado, ministério é uma plataforma onde outras pessoas serão impulsionadas a cumprir o seu propósito. Quem é Barnabé? Aquele que tem a capacidade de exortar, e a palavra exortar aqui é encontrar o potencial do outro, é trazer para fora o brilho do outro. Quem é Barnabé? Barnabé é aquele que entendeu quem era Paulo, enquanto esse mesmo Paulo não foi bem visto na igreja de Jerusalém.
Quando lá esteve na igreja de Jerusalém, a Bíblia diz que a igreja temeu. E eu não sei, na verdade, por qual motivo a igreja temeu. Se temeu porque, de fato, ele perseguiu a igreja no passado, ou temeu porque descobriu o verdadeiro potencial que ele carregava. Mas a verdade é que Paulo vai voltar para a sua cidade e vai permanecer lá por 14 anos. 14 anos Paulo fica aguardando no Senhor. Mas agora, quando Barnabé vai para Antioquia, ele entende que ele não pode sair, ele não pode ir sozinho, porque existem pessoas que insistem fazer do seu ministério uma carreira solo. Existem pessoas que insistem fazer da sua caminhada, seja como um profeta, síndrome de Elias. Eu estou sozinho. Não, tem muita gente que não dobrou o joelho. Você não é o único, você não é o salvador da pátria. Eu sou o único cara sério, eu sou o único que quero, sabe, você não é o Cristo, amados. Então, Barnabé entendeu, eu não vou para lá sozinho, eu vou levar alguém, eu sei que eu preciso levar alguém para lá. E quem que ele vai levar? O texto é muito claro, ele vai para Tarso à procura de Saulo. Tarso, sua cidade natal, e Saulo está lá 14 anos, porque a igreja não o recebeu. Existem duas verdades. Uma, a igreja de Jerusalém precisava amadurecer acerca de reconhecimento de uma geração que está se levantando, e Deus também precisava amadurecer Saulo nesse entendimento acerca desse novo projeto de vida, um único projeto verdadeiro. O texto diz que eles chegaram e cumpriram o ministério, e eu sou apaixonado. Muitas vezes a gente não olha, porque a gente acaba apenas enxergando a numerosa multidão que foi alcançada, mas a gente esquece a qualidade dessa nova geração, dessa numerosa multidão. Uma coisa é ter uma igreja cheia, outra coisa é ter uma igreja com qualidade. Então tem muito lugar que tem muita gente e não tem Deus, e tem muito lugar que tem pouca gente, mas Deus está ali. Então eu estou cansado de estar em conferência de 10 mil pessoas e Deus não está lá, e chegar no hotel e chorar e falar assim: Deus não está aqui. Isso aqui é manipulação de gente. Isso aqui é um sistema que tem dinheiro, que bota cantor, que bota pregador, e o povo vem porque o povo gosta de bezerro de ouro. E eu estou acostumado em lugares onde tem 4, 5 pessoas e o fogo desce, a revelação desce. Deus dá destino para a nação, para as nações. Deus dá destino. A gente precisa entender, por exemplo, o maior investimento que houve no corpo de Cristo foi numa reunião com poucas pessoas. Sabe quando? João capítulo 12. Quando Jesus volta à aldeia de Marta e Maria, Betânia, e está ali Lázaro, está ali Marta, está ali Maria, está Jesus e está os discípulos. E 4 ambientes vão ser estabelecidos. Um ambiente de serviço, como sempre, porque tem gente que só quer trabalhar para Deus e se esquece que Deus não está preocupado com o que você faz para Ele, e sim quem você é. É Marta, um ambiente que libera só trabalho. Irmão, relaxa agora. Os voluntários, eu sou autoridade agora, estou pregando, relaxa. Nessa manhã Deus preparou para os voluntários receber aqui. Deus quer tocar em vocês poderosamente. O nível de trabalho de vocês e compromisso, fidelidade. Eu estou procurando numa igreja, eu só cheguei aqui ontem, eu estou procurando numa igreja do Brasil encontrar alguém com tanta excelência. Mas vocês nunca vão dar mais para Deus do que Deus vai dar para vocês. E nessa manhã é Deus que vai dar para vocês, não é vocês que vão dar para Deus. Essa manhã quem vai te servir água de coco é o anjo. Agora não é mais nada, esquece todo mundo. Portaria, pega que eu estou pregando aí, voluntários da portaria, ei, pega que eu estou pregando, pode sentar os dois aí atrás, pode sentar, é tempo de sentar. Se os anjos não puderem tomar conta dessa igreja, vocês não vão poder tomar conta. Então, quando Jesus chega naquele ambiente ali de Betânia, o que rola? Rola a manifestação de 4 ambientes. Marta, ambiente do serviço. Lázaro, aquele ambiente de estar à mesa. E se tem uma coisa que a gente tem falado, todo mundo agora, cara, é mesa. Eu vou provar para vocês que tem um lugar que é melhor do que a mesa. Mesa é bom, mas tem um lugar que é melhor que a mesa. Lázaro é o cara do ambiente da mesa. Na mesa você ouve, na mesa você recebe a atmosfera, na mesa você até se aproxima, é fantástico. Mas existe Maria, que ela decidiu sair do ambiente da mesa para ir no ambiente aos pés de Jesus.
E a Bíblia diz que quando ela derrama o seu perfume, aquele cheiro toma casa, mas não só toma casa, mas ela lava os pés, seca os pés de Jesus com o seu cabelo. Ou seja, na mesa você sente o cheiro, mas aos pés você fica com óleo sobre a sua cabeça. Então tem gente que está na mesa, recebe o cheiro da revelação, mas no pé a revelação entra na sua cabeça como um óleo fresco. Mas também tem gente que cria um outro ambiente, o ambiente da dúvida, que é Judas. Isso é desnecessário, isso é heresia, isso é bobagem. Esse ato profético aí não é necessário. Então, deixa eu te falar uma coisa. Como eu estava dizendo, uma reunião com 12 discípulos, mais 3 irmãos, foi o maior investimento que houve na igreja. Por quê? Porque Judas disse: rapaz, a gente podia fazer isso com essa atitude e abençoar muitos pobres. Jesus disse o quê? Deixa ela fazer, porque ela está fazendo isso no meu corpo. É o meu corpo, é o corpo de Cristo. Então, existem atitudes nossas que parecem ser pessoais, individuais, mas são a manifestação de Deus no nosso coração para abençoar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo estava recebendo um investimento. Então, que tipo de ambiente você cria? Só de trabalho? Só na mesa? Ou nos pés que toca no corpo? Então, Deus não precisa de uma multidão nessa manhã para fazer. Cara, eu não me impressiono com multidão, não. Ainda mais que quem me conhece sabe que a minha mensagem principal é João capítulo 4. A mensagem que eu estou pregando o ano inteiro. Eu sou um cara que, por exemplo, eu estava vindo para cá, no meio do caminho parei para tomar um açaí. E de repente eu estava lá e tinha uma senhora lá vendendo açaí. E de repente o senhor falou assim, palavra de conhecimento para ela. Eu liberei a palavra de conhecimento. Como é que ela disse? Estou arrepiada. Eu estou tudo arrepiada. Para mim não importa. Ela não precisa saber meu nome e nem os holofotes precisam estar postos em mim. Eu sei que eu cumpri aquilo que eu tinha que cumprir nesse lugar. Então, vejamos o texto. Diga, a igreja estava com um problema. Todas as vezes que você tem algum problema, Deus quer reconfigurar o entendimento. Deus, Ele quer, abrir a nossa visão. Ele quer mostrar exatamente algumas coisas. Deixa eu falar para vocês aqui, conferência de jovens no nosso ministério. Só líderes de jovens do Brasil, 70 jovens vindo. A expectativa nossa, 2.000 jovens. Chega 2 dias antes e as inscrições não estão bombando como a gente esperava. Como é que começa meu coração? Coração do homem carnal começa: Deus, cadê o povo? Como é que vai ser? Conta isso e tal. Eu subo no altar. E quando eu subo no altar, Deus fala comigo: cara, você está mais preocupado com a organização desse evento do que com a organização do mundo espiritual. E você tem que entender uma coisa: o que eu quero fazer, eu não vou fazer com muitos, eu vou fazer com aqueles que eu chamei para esse propósito. Rapaz, virou uma chave na conferência e estava cheio, não tinha lugar para sentar, mas a minha mente estava preocupada em quê? Então muitas vezes Deus traz a crise, a dificuldade para você entender. E aqui eu vou te dizer uma coisa: aqui a igreja vai viver a essência de Cristo, na minha opinião, e respeito todas as outras opiniões. Pela primeira vez a igreja vai viver a essência de Cristo na sua totalidade. Porque o texto vai nos dizer: e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Diga muita gente. Porém, aqueles muitos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Pela primeira vez aquela igreja se pareceu com Jesus. Pela primeira vez aquela igreja, de fato, ela entende qual é o seu DNA, qual é a sua essência. Pela primeira vez ela tem a plenitude da revelação. Pela primeira vez a igreja de Atos está bombando, está convertendo gente, está tendo movimento na cidade, está gerando crise, gerando perseguição. Mas pela primeira vez, nunca antes na história da igreja, embora não se tenha muitos anos aqui, mas o impacto que nós temos de Atos 1 até Atos capítulo 11, até o verso de número 18, é muito grande. Mas só agora, no versículo 26, a igreja era grande e se parecia com Cristo. A igreja era grande e carregava a essência. Por quê? Porque
essa igreja agora estava sendo ministrada por um líder que tinha entendimento claro sobre unidade. Primeira coisa que você tem que entender nessa noite: você só ama aquilo que você ajuda a construir. Nessa manhã, você só ama aquilo que você ajuda a construir. Estevão estava apaixonado por aquela cidade. Estevão estava apaixonado por aquela igreja, não na figura e na condição de se apaixonar pela noiva do Cordeiro, mas de servir a igreja com entendimento claro. Qual é a essência dele? Eu vou levar Saulo para lá, eu não vou chegar sozinho, eu não posso, eu me recuso caminhar sozinho, eu me recuso viver o ministério sozinho. Cara, eu fui pastor de igreja tradicional, uma vida inteira eu andei sozinho na cidade. Uma vida inteira eu tinha a filosofia que só eu tinha revelação, que só a minha igreja era boa, que só a gente podia tocar a cidade. E eu percebi e demorei para isso, para descobrir que eu estava equivocado. Deus não vai trazer um avivamento para um homem. O avivamento desses dias não é avivamento de um homem só, querido, de um pregador, de uma igreja. E deixa eu te falar, eu tenho andado no Brasil de ponta a ponta. Tem muita coisa que a gente nem conhece, que a gente nem vê. Eu chego em lugares aí que o pau está lambendo, meu irmão. Menino de 14 anos está profetizando, pregando, revelação profunda. E eu falo assim: por que me chamaram para pregar aqui se tem um moleque aqui que está surfando, mergulhando? Eu chego em lugares aí, eu vejo música com 2 notas, mas o céu rasgando, o anjo descendo, gente sendo curada. Então, nós precisamos entender que nós só construímos aquilo que amamos, ou só amamos aquilo que ajudamos a construir. Então Deus está construindo um tempo de unidade na Bahia. Cara, eu tenho andado na Bahia com mais frequência esse ano. Eu estou impactado como Deus está movendo a Bahia. E eu preciso pedir perdão, que eu achava os baianos devagar demais. Isso aqui não vai acontecer. Mas a velocidade dos baianos é muito grande, irmãos. É uma loucura. Rapaz, quando eu chego num campo já tem um baiano, quando eu chego do outro já tem um baiano. Esses dias eu estava lá, já tinha um baiano. Quando eu chego já tem um baiano. Esses dias lá na minha conferência de jovens, quando eu olho, tem um baiano lá. O cara tomado, tuchado, 24 horas da adoração. Então, essa igreja, ela vai ser qualificada como uma igreja cristã. Os seus membros, os seus discípulos, como cristão pela primeira vez, como o pequeno Cristo, como aqueles que são semelhantes ao seu Senhor. Então, a igreja até então, ela não tinha recebido essa ISO do céu, essa qualificação, esse selo de qualidade. E Deus, Ele quer trazer um selo de qualidade sobre a sua igreja. A igreja tem que voltar a ser chamada igreja cristã, igreja de Cristo, cristãos que tem semelhança a Ele. E qual é a natureza, qual é a essência? O que me chama a atenção é a vida desse líder que compreendeu com muita clareza a essência do ministério de Jesus. Um dos princípios mais relevantes se nós queremos avivamento. A Bíblia diz em Isaías 6 que quando as bases se moveram, a casa foi cheia de fumaça. Só quando líderes dão as mãos, Deus traz avivamento na cidade. O que é a casa se não é a cidade? O que é fumaça se não é a glória? O que são as bases? Efésios 2:20, a igreja estabelecida em fundamento de profetas e apóstolos. Quando profetas e apóstolos dão as mãos da cidade, a casa enche de fumaça. Por isso aqui a gente não sabia quem ia pregar primeiro, se era o apóstolo para trazer o fundamento ou o profeta para trazer a revelação. Não importa, quando apóstolos e profetas caminham junto, a casa é tomada de fumaça. Quem era Barnabé? Barnabé era um profeta. Quem era Saulo? Um apóstolo. Ele disse: eu não posso me mover para Antioquia sem ser debaixo do entendimento da unidade, porque quando tem unidade tem fumaça, quando tem fumaça tem multidão, e quando tem revelação, princípio, cultura do céu, a igreja recebe a sua ISO, selo de qualidade. Irmãos, pelo amor de Deus, olha para mim aqui. Eu amo Pedro e eu adoro pregar sobre Pedro, mas pelo amor de Deus, pela primeira vez,
Pela primeira vez a igreja, os discípulos foram chamados de cristãos. Pela primeira vez. É pela primeira vez. Você está comigo aqui? Eu não sei se já foi naquele ambiente, naquele culto, que de repente Deus traz o profeta. Já aconteceu isso comigo lá na igreja. E o louvor está quebrando, você está achando que está abafando. A dança vem, pula para lá, pula para cá e vai. E de repente chega o profeta e fala assim: o culto vai começar. Porque a igreja é boa de performance, mas é péssima de essência. Coreografia a gente sabe fazer. Eu quero ver dançar no espírito. Eu quero ver entrar no xeregadé com os anjos, deixar os anjos levar, mergulhar nas águas. Isso que eu quero ver. Eu quero ver entrar no espontâneo. Eu quero ver deixar, não ter repertório. Sabe, Deus está cansado de cultos com marmita. A gente fica dando marmita para o povo, liturgia. A gente tem uma liturgia por princípio, mas a gente tem liberdade do Espírito por revelação. Não, cara, reage, porque senão o negócio vai ficar. Eu aprendi com meu pai, eu aprendi que jiló é bom comer com farinha. Você está comigo? E aí quando o culto estava bombando, o Bertelli pegou o microfone e falou assim: vai começar o culto, né, papai? Depois de 2 horas de culto, ele falou: vai começar o culto. Ele ficou deitado meia hora. Aí ele falou assim: eu vejo você ali sentado, vem cá louvar. Ele apontou para um cara que nunca viu na vida. E o cara veio. Quando o cara veio, abriu a boca, meu irmão. Deus não vê como a igreja de Jerusalém estava vendo pela aparência. Tudo que Saulo recebeu investimento, a capa de Estevão, o maior investimento que Saulo recebeu. Você acha que Deus não vai? De um homem que entendeu qual era a essência do cristianismo, foi falado aqui ontem, é morrer. Então Barnabé fala: eu vou para Antioquia, mas eu vou levar um apóstolo. Eu não vou andar sozinho. Eu amo o que eu estou construindo, e eu quero ajudar a construir a unidade dessa cidade, desse estado. Eu amo. E eu vou investir, eu vou abrir mão da minha vaidade, eu vou abrir mão do que for preciso. Ele carregava um dos princípios mais relevantes na vida de uma igreja. Diga comigo: unidade. Gente, se vocês entenderem que unidade é algo tão profundo, tão profundo. Diga: unidade é profundo, mas tem um preço. Sabe por que a gente não quer andar em unidade? Porque tem um preço. E muitas vezes o preço da unidade é matar algumas coisas. Se já tem uma casa de oração na cidade, eu não vou abrir outra. Eu vou trabalhar por aquela. Se já tem um encontro de pastores, não é encontro de pastores que se sentam na mesa para tratar de política. Se já tem um encontro de pastores que tem a proposta de tratar o céu, eu não vou criar um segundo café de pastores. Se tem um dentro da revelação, claro, lá no Rio de Janeiro às vezes tem 3. Um é do grupo político tal, um é do outro grupo político. Então a gente tem um terceiro que é para poder tratar das coisas de Deus. Diga: unidade. Diga: unidade. Tem um preço. Você quer saber qual é o preço da unidade? Eu te pergunto: por que Jesus se entregou por nós? Para sermos um com o Pai. Muitas vezes, o maior exemplo de unidade, por isso a igreja de Antioquia, eu vou resumir a mensagem: os seus discípulos foram chamados de cristão porque entenderam unidade. Porque a essência de Jesus é unidade. Jesus veio para nos unir ao Pai. A revelação da vinda de Jesus, da obra expiatória, da salvação, é trazer os filhos. Aqueles que o reconhecem têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, trazer os filhos. Só que a unidade tem um preço. Jesus, para cumprir a unidade, teve que morrer. Eu te pergunto: o que você está disposto a matar para ver a unidade da sua cidade? Não, eu vou criar agora o próximo movimento de praça. Sabe por que tem um monte de movimento de praça que não vai chegar a lugar nenhum?
Primeiro que flecha não pula da aljava para andar sozinho. A flecha tem que ser tirada pelo guerreiro. Se tem alguém na praça que não foi enviado pelo seu pastor, não é legítimo. Não é legítimo. Bate mesmo. Deus falou comigo, quer dizer que Deus quebra princípio de autoridade agora? Deus manda as pessoas fazerem as coisas sem serem comissionadas agora? Mas exemplo, se Deus está levantando alguém para fazer algo na praça, por que as igrejas não se juntam em torno disso? Se tem princípio, se tem a bênção, se tem pastores envolvidos. Lembre-se, os filhos dos profetas queriam aumentar território, sim ou não? Ampliar. Profeta, o lugar que a gente está é pequeno demais, deixa a gente ampliar o território, mas vem com a gente. Sabe por quê? Porque o machado só levanta aonde ele caiu. E só tem como levantar o machado se houver uma paternidade espiritual, uma autoridade espiritual. Diga comigo, unidade tem um preço. Não, diga, um preço. A gente está disposto a pagar o preço pela unidade? Será que estamos dispostos a pagar um preço pela unidade? Jesus se entregou voluntariamente para promover a unidade do homem com Deus. Diga para o seu irmão, unidade é abrir mão do que é seu para ser de todo mundo. Abrir mão do que é seu para ser de todo mundo. Será que nós estamos dispostos a abrir mão do que é nosso para ser de todo mundo? Ou é só uma fala nossa? Cara, minha igreja é para servir a cidade. E se o pastor de uma outra cidade precisar fazer um evento da igreja dele, na sua igreja, domingo na hora do seu culto, não, mas domingo na hora do culto eu tenho compromisso todos os meses, eu tenho dízimos e ofertas. E como é que vai ser isso? Quero dizer para vocês que nós tinha marcha para Jesus na nossa cidade, a gente sabia que era política. Nós decidimos levantar uma outra marcha lá. E aí na marcha para Jesus, o primeiro ato que nós decidimos era que a prefeitura não ia patrocinar a marcha para Jesus da nossa cidade. Primeiro ato, não tem dinheiro público. Segundo ato, não tem político no altar. Terceiro ato, não tem nenhum pastor em cima do trio elétrico, porque sacerdote tem que andar carregando a arca na frente do trio elétrico. Alguns pastores, não, mas a gente é autoridade da cidade, os nossos discípulos têm que ver a gente. Falei, esse é o problema. Você está fazendo tudo para que as pessoas vejam você. Aí você imagina, marcha para Jesus sem político, sem dinheiro de prefeitura e sem pastor em cima do trio elétrico. Será que é marcha? Quanto é que vai ficar a marcha? 40 mil, 50 mil? Somos em quantas igrejas? 50, cada um dá 1.000. Pastor, minha igreja não tem condição de dar 1.000. Então dá 500. Não tem condição de dar nada. Tá bom, então não dá nada. Sabe o que aconteceu pela primeira vez? Sobrou dinheiro na marcha e nós podemos abençoar outras igrejas. E sabe como é que foi? Um café era numa igreja, um culto da marcha era em outra igreja. Cada mês a gente estava num lugar. O último culto da marcha, todo mundo tinha dificuldade com a bola de neve. E a bola de neve é uma igreja grande lá no Rio. E aí, último culto da marcha, aí os pastor batista, assembleano, congregacional, metodista, nós vamos na bola. Eu falei, vamos na bola. E aí o pastor da bola falou para mim assim, cara, será que não dá para você pregar não? Eu falei, cara, só se eu for de bermuda. Culto da marcha, todas as igrejas reunidas. Cancelamos o nosso culto, fizemos um culto em prol da cidade. Rapaz, quando nós vimos a oferta que deu naquele culto, todo mundo começou a falar assim, rapaz, por que nos nossos cultos não tem esse volume de oferta? Eu disse, nós falamos, na verdade não foi uma fala nossa, né? Porque a gente não quer abrir mão do que é nosso para ser de todos. Tira aí a rapadura da boca, dá uma glória a Deus, vai. Hein? É difícil. A gente fala do reino, mas quando o reino vem, a gente sai fora. A gente fala do reino, mas quando o negócio fica sério, a gente
Sabe? Então, o que é o reino? O reino é abrir mão do que é seu para ser de todo mundo. A posição, quem é que foi enviado para Antioquia? Foi Saulo ou foi Barnabé? Quem é que foi enviado? Me fala, por favor, foi Saulo ou foi Barnabé? E por que ele tinha que levar Saulo? Por que Bertelli tem que me levar nas agendas? Por que Eduardo tem que me apresentar ao Zé Carlos? Por que o Zé Carlos tem que me chamar aqui? Um homem da envergadura do ministério dele, um homem respeitado. Para que ele tem que trazer? Eu fiquei pensando assim, para que trazer tanta gente? Aí traz o Tato, traz o Eduardo, traz o outro, traz o outro. Se a gente não se encaixar, não tem nem tempo para todo mundo. Mas por quê? Porque tem gente que ama a unidade do reino, irmãos. Essa é a tua essência. E por isso que as pessoas não te compreendem e não conseguem te engolir ainda. Porque você é um reformador nessa cidade. Só que Deus está passando um cajado que está solto para as tuas mãos nessa cidade. Tem algo que está perdido nessa cidade. Deus está dizendo: se essa cidade não acordar, eu vou remover a prosperidade que eu um dia decidi trazer para cá. Eu vou remover, se as igrejas não se levantarem em prol do meu reino nesse lugar. Assim diz o Senhor. Ele entrega essa incumbência. Então você só ama o que você ajuda a construir. Unidade tem um preço. Jesus é o maior exemplo disso. Em terceiro lugar, unidade é abrir mão do que é seu para ser de todo mundo. Estevão abriu mão da vida dele para manifestar o reino. Ele podia ter negado. Agora Barnabé está abrindo mão da posição dele. Barnabé está abrindo mão. Será que a gente coloca alguém que canta tão bem como a gente para estar no ministério de louvor? Ou nós não queremos concorrente? Será que quando alguém começa a ter um ministério de intercessão profética, de libertação, de batalha espiritual, será que eu falo, está com Jezabel, ou imediatamente eu treino aquela pessoa e trago para perto? Como é que é? Se surgir alguém que ministra cura interior, se é que vocês creem em cura interior, seja lá como, mas enfim, alguém curando os enfermos, não pode curar os enfermos. Não pode, Jesus ordenou curar os enfermos. Jesus não mandou orar, não, mandou curar os enfermos. Não mandou ore pelos enfermos, não, cure os enfermos. Embora ele mandou também Tiago capítulo 5, versículo 16 e 17. Como é que é? Gente, para pensar. Barnabé, quem é que foi enviado? Foi Barnabé que foi enviado para a igreja de Antioquia? Para que eu vou levar mais alguém comigo? Para que eu vou conectar uma outra pessoa aquilo que Deus está confiando? Porque essa é a cultura do céu. Por isso aquela igreja foi chamada pela primeira vez os seus discípulos de cristão, porque estavam se parecendo pela primeira vez com Jesus. Por quê? Porque tinha um líder. Nós somos fruto daquilo que nós ouvimos e somos ministrados. A igreja só vai aonde o seu pastor está. Por isso que nós, pastores, precisamos ir. Com toda a dificuldade que o seu ministério tem, você tem tirado das ofertas do seu ministério para abençoar uma outra igreja da cidade? Pastor, mas não está dando nem para pagar a despesa da minha. Por isso que não está dando, porque você não está investindo no reino. Eu vou dar uma doideira aqui agora que vai bater até em mim. Eu posso, apóstolo? Vocês não vão ficar chateados comigo, não. Eu estou pensando esses dias, Tato, depois a gente verifica isso, se faz sentido. Se o pastor recebe da igreja e ele dizima na própria igreja, se ele recebe da igreja, dizima na própria igreja, eu estou falando para mim mesmo isso aqui, tá? Isso aqui está ventilando dentro da minha cabeça. Tem alguma coisa que precisa mudar. Que você dizima e come do dízimo, você dizima e come do dízimo, tem alguma coisa. Esses dias isso está entrando no meu coração, assim, está me dando uma. Você não pode dizimar onde você come.
Isso não é uma doutrina, não é uma doutrina. Isso aqui não é uma doutrina. Quero dizer para vocês, irmãos, que minha formação é batista, viu? Fica tranquilo. Eu estudei um cadinho também, fique tranquilo, viu? Não é doutrina, não é, né? Eu estou dirigindo a palavra para pastores e líderes aqui, e eu estou me incluindo, de repente estou falando para mim mesmo. Isso tem me inquietado. Eu dizimar onde eu como. Eu dizimo onde eu como, da onde eu como. Ó. Como é que era antigamente? O povo dizimava nos levitas, os levitas no sacerdote, os sacerdotes no sumo sacerdote. Tinha um ciclo. Mas enfim, você está comigo, sim ou não? Diga para o seu irmão, unidade não é você escolher com quem você quer andar. Paulo estava cego, Saulo. A Bíblia fala de um sacerdote chamado Ananias, sim ou não? Mas quem é que estava cego? Era Saulo ou Ananias? Ananias não queria andar com Saulo. Unidade não é andar com quem eu quero, unidade é andar com Deus, com quem Deus me chamou para andar. Unidade não é, eu vou andar com fulano ali, por quê? Eu tenho as minhas escolhas. A gente precisa entender que Deus não nos deu tudo, Deus nos deu uma parte. Então não tem mais aquela bobagem, Rafael, que você veio no carro e falou assim, cara, antigamente a gente não podia ter acesso aos homens de Deus. Acabou. Os homens de Deus não têm a revelação toda não. Deus colocou algo em você que não colocou em mim. Você me completa, cara. Ontem eu estava cansado, saí de casa às 6 horas. Eu estava Juazeiro do Norte. Parei no Rio de Janeiro, preguei, ministrei. Fui dormir 1h da manhã, acordei 6, fui para o aeroporto, perdi voo. Andei de carro, peguei outro voo para outro voo. Depois andei mais 4 horas de carro. Quando falou que o Tato ia ministrar, eu falei, cara, eu tenho que tomar um banho, porque eu não estava me aguentando mais. Os jovens sabem que tem hora que a gente precisa tomar um banho que a gente não se aguenta mais. É um cheiro de labaxequinha da arabaxúria. E aí, rapaz, eu fui tomar um banho, meu corpo querendo ficar. Quando eu olhei a cama do hotel, eu falei, meu Deus, como é que pode uma cidade tão pequena no interior aqui, e um hotel de qualidade, nível? Eu falei, meu Deus, eu vou ficar por aqui mesmo. Na mesma hora Deus falou comigo, não, você vai ouvir. E quando eu cheguei aqui, o que entrou no meu coração foi, assim que entrou, porque a mensagem você prega, mas ela vai codificar de um jeito no seu coração, e para cada um ela fala de um jeito. Para mim falou assim, antes de eu te chamar como apóstolo, eu te chamei como noiva. Eu não estou preocupado com o seu anel, estou preocupado com o seu vestido. Aí eu falei, já entendi. Aí eu dobrei logo meu joelhinho aqui, né? Cada um tem sua forma de mostrar o seu entendimento, a sua resposta pela mensagem. Comigo é dobrar o joelho, porque o joelho fala de orgulho. Então quando eu dobro o joelho, eu estou quebrando meu orgulho. Porque a gente carrega um pouquinho de orgulho. Vaidade então nem se fala. Aí a vaidade parece gostou de morar dentro da gente. Se não for um tênis legal, a gente fica sem graça. Se não for um tupete legal, ó. Isso gasta mais tempo para fazer o tupete do que fazer um devocional. Estou finalizando. É só um bate-papo. Você está comigo aqui, sim ou não? Você vai me expulsar da cidade, pastor? Não, né? Vai pagar meu café depois, né, pastor? Vai me expulsar não, pastor. Amém ou não amém? Diga para o seu irmão, tem muita gente que só vai ter algumas respostas. Não, pode ser melhor. Diga, tem muita gente que só vai ter algumas respostas para o seu ministério quando aprender a andar em unidade. Tem muita gente
só vai ter resposta quando aprender a andar em unidade. Diga: Deus não me deu tudo, a resposta que eu preciso está em você, meu irmão. Após Zecar, você trouxe a gente aqui, mas na verdade é um prazer estar aqui com você, aprender, a ver, a te ouvir o seu testemunho, a sua inocência. Ontem eu ouvi, tinha um carro já para levar a gente, mas você fez questão de sair da sua casa, e é tão pertinho. Isso me ensina, porque às vezes eu falo assim, fulano, leva Beltrano, leva lá no aeroporto, estou indo para o escritório, estou cansado, viagem. Amizade, isso é amizade. Amizade, unidade é amizade, irmãos. Diga para o seu irmão: unidade é comer alguns camelos de ré. Comer camelinho de ré. Unidade é comer camelo de ré. Não entendeu? Ora, Deus fala. Porque a gente fala que vai ter que aprender a engolir sapo. É uma expressão. Só que imagina camelo de ré. Isso é unidade. Desce rasgando, mas é unidade. É respeitar, é reconhecer. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Como é que é a unidade? É como o óleo que ungiu, vai descendo, 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 descendo. Não existe unidade sem humildade. Reconhecer, irmãos. Irmão, tem um povo que ora lá na minha cidade, que eu tenho que reconhecer. O povo é sinistro. O povo vai para o monte, as irmãs do coque lá, e fica no xeregadé no monte, fica marchando só no mato sozinho, e fica ali orando, clamando. Deus falou para mim, sabe o que uma vez? São essas irmãs que sustentam a igreja brasileira, que bota a cara no pó, mas literalmente no pó. Então tem que reconhecer, porque antigamente era assim: se alguém não usava gravata, a gente criticava. Agora, porque alguém está de gravata, a gente critica. Cara, a gente tem que parar de ser religioso. Se tem igreja que usa gravata, respeita. Se tem gente que bota o vestidão lá, respeita, cara. Agora, se a gente toma na veia, deixa a gente tomar na veia também. Se a gente cheira a meia do Nazareno, deixa a gente cheirar a meia do Nazareno. Se a gente chapa, deixa chapar. Então cada um tem que reconhecer o outro. Reconhecer o outro. Amém ou não amém, queridos? Amém ou não amém? Diga para o seu irmão: Saulo encontrou em Antioquia o que não encontrou em Jerusalém, o que não encontrou em Damasco, porque Antioquia era uma igreja madura. Diga: unidade são as pessoas se parecerem com Jesus. Por isso a igreja foi chamada os seus discípulos de cristão pela primeira vez. Eu quero que vocês venham aqui na frente de dois em dois. De dois em dois. Vamos fazer aqui. É só um bate-papo hoje pela manhã. Eu não vou estigar, não. Hoje você vai orar com quem você nunca orou. Hoje você vai descobrir o que outra pessoa tem. Hein? Se essa pessoa já é comum você orar com ela, está perto dela, que outra pessoa. Tá ok aqui para mim. Vai, escolhe alguém, troca os pares aí, troca os pares. Isso. 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 Olha para esse irmão, fala para ele: eu quero te servir hoje. Diga: eu quero te servir hoje.